Essa é a base da doutrina do pecado. E também lemos aqui no livro Fé e Obras, nós queremos entender o que é o pecado e o que seria ele? Ele é a transgressão da lei do Senhor Deus. Essa é a única definição dada nas Escrituras. Paremos um pouco aqui. Existem muitas aparentes definições para o pecado na Bíblia. Se você não acredita em Cristo, isso é um pecado. Do pecado, porque não acreditaram em mim, correto? Correto. Mas, ao cavarmos fundo no assunto, sempre acabaremos na questão da lei de Deus. Correto. Portanto, a única definição real nas Escrituras para pecado é a transgressão da lei de Deus. Como conversamos no último episódio, alguns dizem que pecado é a separação de Deus, mas lemos de maneira bem clara lá no livro de Isaías, não, o seu pecado o separou de Deus. Portanto, pecado é a transgressão da lei. Portanto, vemos que aqueles que professam serem guiados por Deus e ao mesmo tempo se afastam dele e de sua lei, não examinam as Escrituras. Mas o Senhor conduzirá o seu povo, pois ele diz que as suas ovelhas o seguirão ao ouvirem a sua voz, e eles não seguirão um estranho qualquer. Então, cabe a nós compreender as Escrituras profundamente, e então não precisaremos nos perguntar se os outros têm a verdade, uma vez que isso será visto em seu caráter. Portanto, essa verdade deverá ser manifestada em atitudes, deve se tornar aparente no caráter. Correto, você tem de vivê-la. Exato. Ok, então essa é a base, e é uma base bíblica. Essa é a definição. Na versão King James da Bíblia, nós encontramos 3 vezes a palavra não peques mais. E a primeira é encontrada em Jeremias 31, verso 34. E aqui ele se refere ao pecado como um substantivo. Isso é algo que Deus fará a respeito dessa questão chamada pecado, que é a transgressão da lei. Muito bem. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem ao seu irmão dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus, portanto, removerá o entrave do pecado, sob certas condições. Correto. E ele fará isso. E é ele quem vai fazê-lo. É a obra dele. E essa é a base do plano da salvação. Agora, essa frase, não peques mais, também é encontrada no Novo Testamento. Não como um substantivo, mas como verbo, como algo que deve ser feito. Muito bem, Jesus aqui curou este indivíduo. E depois Jesus o encontrou no templo e lhe disse, eis que você já está são. Não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Esta é uma instrução. E a instrução para este indivíduo que estava fisicamente curado foi, não peques mais. Em João 8, versos 11, temos a mulher que foi pega em adultério, em que os acusadores se retiraram após Jesus escrever na areia. E ela, em resposta a Jesus, que a perguntou, onde estão os seus acusadores? Disse, ninguém, Senhor. Ninguém está mais aqui para me acusar. E Jesus disse a ela, eu também não te condeno. E agora vem a ordem. Vá, e não peques mais. Ao analisarmos esse verso, veremos que nele encontramos tanto o elemento da justificação quanto da santificação. Não é? Eu também não te condeno. Isso é perdão. Sim, é graça. E justificação. Vai e não peques mais. Isso é santificação. Sim. Mas isto é exigência ou uma orientação? Uma instrução. Tem certeza? Sim. E tendo a definição de pecado em mente, você poderia refrasear o verso para mim? Então vai e cumpra a lei na sua totalidade. É o que ele está dizendo, não é? Guarde a lei. Muito bem, mas e se Jesus der a instrução, guarde a lei? Seria, então, de acordo com a instrução, possível cumprir isso? Sim. Deveria ser, certo? No entanto, há muitas religiões pelo mundo dizendo ninguém consegue guardar a lei. Mas isso bate de frente com a instrução de Jesus. Vai, não peques mais. Há muitas pessoas que te dizem que uma vez que é impossível guardar a lei, Deus teve que se livrar dela. Correto. Na verdade, a maioria do mundo cristão ensina isso. E as declarações que nós acabamos de fazer
Muitas pessoas vão dizer, lá vão ele de novo, vocês estão sendo Mas só legalistas. estamos lendo as Escrituras Mas nós estamos apenas lendo as Escrituras. É isso que tem que ser frisado. e precisamos estudar as Escrituras, pois ela é a base do plano da salvação. Este assunto é muito importante. A grande